E o quanto que você acha que teve dedo aí da aparição do Landim no Ninho, essa vitória, essa classificação de ontem? Porque não se comunica muito, né? A Gávea com o Ninho do Urubu. Mas eu vou te falar uma parada assim. Eu acho que o grande erro do futebol do Flamengo esse ano foi o Landim querer se meter no futebol. Vou te falar aqui. O melhor presidente da história do Flamengo, institucionalmente falando, na minha concepção, chama-se Eduardo Bandeira de Melo. O maior erro do Eduardo Bandeira de Melo, se meter no futebol. Futebol é pra quem sabe. Futebol é pra quem entende. Pouca gente sabe disso. Mas a demissão do Dorival é 100% responsabilidade do Landim. Não foi o Marcos Braz que quis demitir o Dorival. Foi o Landim que quis demitir o Dorival. Demitir não, né? Não renovar o contrato. Não tem nada, absolutamente nada de Marcos Braz nisso. Landim que cismou um dia, não vamos renovar com o Dorival. Então, tipo assim, ele é o presidente do clube, ganhou um monte de título. Mas a partir do momento que ele começa a se meter no futebol, o futebol começa a sofrer. E aí você tem essa do Dorival, você tem a do Domi, que o Marcos Braz já tinha acertado com o Leonardo Jardim, aí o Marcos Braz viaja pra Europa pra contratar o Leonardo Jardim, quando ele pousa lá, o telefone toca, e aí já era, a gente não tem esse dinheiro que a gente prometeu pro cara não, oferece a metade. É mais uma vez alguém que não entende se metendo no futebol. Eu acho que, tipo assim, o futebol é pra quem entende. E aí é o Marcos Braz. Se acha que o Marcos Braz não entende, que coloque em outro no lugar do Marcos Braz, um profissional que entenda de futebol no lugar do Marcos Braz. Mas eu acho que assim, o presidente não tem que se meter no futebol, porque a partir do momento que se mete, a gente começa a ver isso. Tipo, agora a gente perdeu 15 milhões de reais de multa pro Vitor Pereira. E aí teve uma contratação conturbada, teve um problema grande aí. Tiraram do Dorival um direito que ele conquistou de disputar Recopa, Supercopa e Mundial. Tiraram dele, também tem que deixar isso muito claro. Simplesmente porque o presidente um dia acordou, cismou e quis tirar o cara do cargo. E aí é aquilo. Beleza, o cara não ouve ninguém. Qual é a convicção? Por que ele quer isso? Quais são os números que ele tem? Qual é o scout que ele recebeu para tirar essa conclusão de que o Vitor Pereira seria melhor do que o Dorival? Entendeu como? Então eu acho que assim, futebol é para quem entende. Se você não entende, você pode ser... Se o Landim não se mete no futebol, se o Bandeira, vou dar um exemplo aqui, não se metesse no futebol e o Flamengo ganhasse uns 3 títulos, não vou nem dizer 3, se o Flamengo ganha em 2017 a Copa do Brasil e a Sul-Americana, o Bandeira saía como um dos melhores presidentes da história do Flamengo, sem ser contestado. Muita gente contesta dele ser ou não o melhor presidente da história do Flamengo. Mas eu acho que o grande erro do Bandeira foi esse. Querer se meter no futebol, coisa que ele não entendia. A mesma coisa o Landim. Landim entende muito de dinheiro, entende muito de petróleo. Eu conheci o Landim no petróleo. Mano, o Landim entende de petróleo como ninguém. Mas futebol talvez não entenda. E aí não adianta querer se meter ali no que ele não sabe, que aí vai acabar complicando. Foi o que aconteceu esse ano. Sim, mas ele aparecer no Ninho tem muito também relacionado, porque a Copa do Brasil é a que mais paga. Inclusive, aumentou a premiação em 10 milhões esse ano, né? Sim, mas aí volta o que eu vou falar. Você vai esperar a vaca ir pro brejo pra você aparecer lá? Não, exato. Entendeu como? Tipo assim, apareceu, mas apareceu porque segunda saiu notícia que o jogador tava de brinco com o jogador. Que, pô, isso e aquilo. Aí começa a meio que explodir um monte de coisa, ele vai lá meio que pra dar uma apagada no incêndio. E a informação que eu tive é que não foi uma reunião de lavagem de roupa suja, foi mais que um discurso mesmo, que ele foi lá bater um papo com os caras e tal. E é isso. Assim. Até porque ele não tem esse perfil de fazer lavagem de roupa suja, né? Aqui. Porque na BR de distribuidora o pau quebrava. Não tem noção, mano. O pau quebrava. Tem um arquivo do Landim. Pô, tá maluco. Tem aqui na minha cabeça. Luiz Rodolfo. Tá doido. Esquece. Então, assim, é isso. Então, assim, eu acho que se precisa... Eu acho que ele, principalmente, precisa parar de se meter no futebol. É claro que ele tem, como presidente, ele tem que estar ciente de tudo que acontece. A última palavra tem que ser dele, mas eu acho que ele tem que colocar lá pessoas que ele confia e que são capacitadas para poder gerir. E aí ele cobra aquelas pessoas e ele tem direito também, como presidente, de cobrar jogador, de cobrar treinador. Mas eu acho que se ele consegue escolher um bom gestor de futebol, e daí se ele acha que o Marcos Braz não é essa pessoa, que ele consiga outra pessoa, se ele consegue escolher um bom gestor, ele vai ter um problema menos, porque esse bom gestor vai resolver o problema dele. Vou te dar um exemplo aqui. O Palmeiras está com 3 anos com o Abel. 3 anos o Palmeiras está com o Abel. Tipo assim, há 3 anos o Palmeiras contrata pouco e ganha. Por quê? O Abel encontrou um jeito do time jogar e os caras conseguiram ali fazer essa sincronia. Acho que o que acontece no Flamengo é isso. Tipo, saiu o Abel Braga, veio o Jorge Jesus, que é totalmente diferente do Abel Braga. Saiu o Jorge Jesus, veio o Domenech, que é totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida.
Os caras venderam que, pô, o cara é o auxiliar do Guardiola. O cara não é o Guardiola, gente. Pelo amor de Deus. Aí saiu o Domenech e veio o Rogério. E saiu o Rogério e veio o Renato. Saiu o Renato, veio o Paulo Souza. Saiu o Paulo Souza, veio o Dorival. Saiu o Dorival, veio o Vitor Pereira e agora já tá o Sampaoli. São 9 técnicos ao longo de toda essa passagem. Os 9 com características diferentes. Talvez o Dorival foi o que mais se assemelhou ali do Jorge Jesus, que conseguiu encontrar um jeito simples de fazer o time jogar. Mas os 9 diferentes. Tipo assim, não se tem um padrão, não. Nosso padrão de técnico é esse aqui. Não, então quando você fala que a decisão da demissão do Dorival foi uma decisão do Landim, a escolha do Vitor Pereira também foi uma escolha do Landim. Ali é tudo Landim. A saída do Dorival. Não foi, então, não tem nada ali de Marcos Braz. Nada. Porque a culpa sempre cai no Braz. Cai no E Braz. aí é o que eu falo. Sabe quando é que o Braz vai sair do Flamengo? Não vai sair nunca. Porque todo mundo só culpa o Braz. Mas nessa situação, o Braz faz muita coisa que eu não concordo. Ponto. Mas nessa situação específica, Landim. E aí... Isso é conversa de zum que eu ouvi, mas de quem eu ouvi não mente. O bagulho foi basicamente o seguinte. Braz marcava reunião com o empresário do Dorival para poder renovar o contrato. Landim mandava desmarcar. Marcava, desmarcava. Marcava, desmarcava. E aí já estava negociando com o Vitor Pereira. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, gente, pelo amor de Deus, não quero me comprometer aqui, mas que quem avisou ao Dorival Júnior que o Flamengo negociava com o Vitor Pereira não foi a imprensa portuguesa, foi o Andrei Sanches, do Corinthians, que ficou puto, entendeu? Pegou o telefone, ligou e falou: os caras estão negociando com o Vitor Pereira nas suas costas, aí você não tá sabendo. Mas isso eu ouvi lá no Catar, e aquele clima de Copa do Mundo ali, na hora do café, não sei se é verdade, mas... É uma coisa aí pros colegas jornalistas dar uma apurada. Porque eu ouvi falar essa história aí.